Você já sentiu aquela sensação incômoda de perceber tarde demais que foi manipulado? Aquele momento em que as peças finalmente se encaixam e você enxerga com clareza cristalina como alguém jogou com suas emoções, distorceu suas percepções e te fez acreditar em uma versão da realidade que nunca existiu? Essa dor não vem apenas da traição externa, mas de algo muito mais profundo. A descoberta de que participamos ativamente do nosso próprio engano. Carl Jung, um dos pensadores mais revolucionários do século XX, dedicou décadas investigando os mecanismos ocultos da mente humana e descobriu algo perturbador. Não somos enganados porque os outros são necessariamente mais espertos ou porque o mundo está repleto de vilões calculistas. Somos enganados porque carregamos dentro de nós pontos cegos psicológicos que funcionam como portas abertas para a manipulação. Esses pontos cegos não são falhas de caráter ou sinais de fraqueza, mas estruturas profundas do inconsciente que, quando não compreendidas, nos tornam vulneráveis de maneiras que nem imaginamos. A boa notícia é que Jung também nos ofereceu o mapa para sair dessa armadilha. O primeiro passo para nunca mais ser enganado começa com um conceito revolucionário que Jung chamou de projeção. Imagine que cada pessoa carrega dentro de si um projetor psicológico invisível que funciona constantemente, lançando na tela do mundo exterior conteúdos internos que nem sabemos que possuímos. Quando encontramos alguém que nos fascina inexplicavelmente, que nos irrita de forma desproporcional ou que desperta em nós reações emocionais intensas, raramente estamos reagindo apenas à pessoa real diante de nós. Estamos reagindo à nossa projeção. Estamos vendo naquela pessoa aspectos nossos que não reconhecemos, qualidades que negamos possuir, potenciais que enterramos, ou feridas que nunca cicatrizaram. Os manipuladores habilidosos, consciente ou inconscientemente, aprenderam a identificar essas projeções e a se posicionar exatamente onde nossa mente já está projetando aquilo que queremos ou tememos ver. Quando uma pessoa nos vende o sonho perfeito, ela não está necessariamente criando algo novo. Ela está simplesmente se ajustando à forma do nosso desejo já existente. Quando alguém nos faz sentir culpa, vergonha ou inadequação, essa pessoa está ativando feridas internas que já estavam lá, esperando o gatilho certo. Jung percebeu que passamos a vida construindo uma persona, uma máscara social que apresentamos ao mundo. Essa persona é necessária e útil, mas o problema surge quando confundimos a máscara com nossa totalidade. Tudo aquilo que não cabe na persona, tudo aquilo que consideramos inaceitável, negativo ou incompatível com a imagem que queremos projetar, é empurrado para uma região da psique que Jung chamou de sombra. A sombra não é apenas nosso lado obscuro ou maligno, como muitos interpretam superficialmente. A sombra é tudo aquilo que não queremos ser, incluindo qualidades positivas que por alguma razão aprendemos a rejeitar. Uma pessoa que foi ensinada desde criança que expressar raiva é errado, carregará a raiva na sombra. Alguém que aprendeu que ser bem-sucedido é egoísta terá o sucesso na sombra. E aqui está o ponto crucial. Aquilo que negamos em nós mesmos nos torna extremamente vulneráveis a quem consegue manipular exatamente esses conteúdos. Se você carrega na sombra a necessidade de ser visto como bom e generoso, um manipulador pode explorar isso fazendo você se sentir egoísta sempre que estabelece limites. Se você esconde na sombra o medo de ser insignificante, alguém pode controlar você, alternando entre validação e rejeição. A chave para nunca mais ser enganado não está em desconfiar de todos ou em construir muralhas emocionais ao redor de si mesmo.
está em desenvolver o que Jung chamava de função transcendente, a capacidade de integrar opostos, de trazer à luz o que estava escondido na sombra e de reconhecer nossas projeções antes que outros as utilizem contra nós. Quando você conhece profundamente seus pontos sensíveis, seus desejos ocultos, suas feridas não cicatrizadas e seus padrões inconscientes, ninguém pode usá-los como alavancas de controle. Você não se torna imune à conexão humana ou insensível às emoções. Pelo contrário, você se torna capaz de sentir profundamente sem perder sua clareza. A pessoa que conhece sua sombra não é aquela que se tornou cínica ou fechada, mas aquela que desenvolveu discernimento genuíno. Ela consegue diferenciar entre uma conexão autêntica e uma manipulação sutil, porque não está mais buscando fora de si aquilo que só pode ser encontrado dentro. Ela não precisa acreditar cegamente, nem desconfiar compulsivamente, porque desenvolveu algo muito mais valioso: a capacidade de observar tanto a realidade externa quanto seus próprios processos internos simultaneamente, sem confundir uma coisa com a outra. Jung descobriu algo que revolucionou completamente nossa compreensão sobre relacionamentos humanos. Antes de sermos enganados por alguém, já nos enganamos sozinhos. Esse auto-engano não é uma escolha consciente, mas resultado de mecanismos psicológicos profundos que operam automaticamente. O inconsciente não funciona com a mesma lógica do pensamento racional. Ele trabalha através de símbolos, emoções e padrões que foram estabelecidos muito antes de desenvolvermos a capacidade de raciocínio crítico. Quando uma criança de 5 anos aprende que manifestar certas emoções resulta em abandono ou punição, essa informação não é armazenada como um pensamento articulado, mas como um padrão emocional profundo que dirá ao longo da vida: se eu mostrar quem realmente sou, serei rejeitado. Esse padrão permanece ativo décadas depois, operando silenciosamente nos bastidores de nossas escolhas e relacionamentos. Os manipuladores mais eficazes não são necessariamente gênios maquiavélicos, mas pessoas que, por suas próprias feridas e mecanismos de sobrevivência, aprenderam a ler esses padrões inconscientes nos outros. Existe um fenômeno fascinante que Jung explorou extensivamente: a sincronicidade, a coincidência significativa entre eventos internos e externos. Embora Jung tenha usado esse conceito para descrever conexões que transcendem causa e efeito linear, podemos aplicá-lo para entender como atraímos situações que ressoam com nossos conteúdos inconscientes. Não é misticismo barato ou pensamento mágico, mas reconhecimento de que nossa psique busca ativamente experiências que confirmem as narrativas internas que carregamos. Se no fundo você acredita que não merece amor genuíno, você inconscientemente gravitará em direção a pessoas que confirmam essa crença, ignorando sinais evidentes de manipulação, porque a dinâmica doentia se sente familiar, se encaixa na história que você já conhece sobre si mesmo. Quando finalmente acorda para o engano, a primeira reação é culpar o manipulador. Mas Jung nos convida a uma reflexão mais profunda. Que crença interna estava operando para que você permitisse essa situação se desenvolver? Fazer essa pergunta não é culpar a vítima, mas empoderá-la a transformar o padrão de raiz. A individuação, o processo central da psicologia junguiana, é exatamente essa jornada de tornar consciente o inconsciente. Não é uma busca por perfeição ou por eliminar aspectos desagradáveis da personalidade, mas o corajoso trabalho de olhar para tudo aquilo que preferíamos ignorar. Imagine sua psique como uma casa enorme, onde você vive apenas em 3 ou 4 cômodos iluminados, considerando o resto território proibido. A individuação é o processo de abrir as portas dos cômodos escuros, não para morar neles permanentemente, mas para conhecê-los, compreendê-los e integrá-los à totalidade da casa.
Quando você faz isso, algo extraordinário acontece. Você para de ser surpreendido por suas próprias reações. Aquele comportamento impulsivo que parecia vir do nada revela suas raízes. Aquela atração inexplicável por pessoas tóxicas mostra sua lógica interna. Aquela dificuldade crônica em dizer não finalmente faz sentido. E quando você entende a mecânica interna de suas vulnerabilidades, ninguém mais consegue usá-las como pontos de acesso para controle. Jung dizia que até tornarmos o inconsciente consciente, ele dirigirá nossa vida e nós chamaremos isso de destino. A pessoa que não conhece seus padrões internos está fadada a repeti-los, culpando sempre circunstâncias externas por resultados que, na verdade, nascem de escolhas inconscientes. Existe também o conceito junguiano de arquétipos, padrões universais de experiência humana que existem no inconsciente coletivo. Entre esses arquétipos está o trickster, o enganador, a figura que aparece em mitologias de todas as culturas como aquele que confunde, trapaceia e manipula. Mas o trickster não é apenas uma força externa, ele também vive dentro de cada um de nós. É a parte de nós que se auto-engana, que cria justificativas elaboradas para comportamentos que, no fundo, sabemos serem destrutivos, que mente para nós mesmos com tanta convicção que acreditamos. Reconhecer o trickster interno é fundamental, porque ele é o aliado silencioso de qualquer manipulador externo. Quando alguém te conta uma mentira óbvia, mas seu trickster interno já estava te convencendo a acreditar, porque a verdade seria inconveniente ou dolorosa demais, a manipulação encontra terreno fértil. Pense em quantas vezes você ignorou evidências claras porque aceitar a verdade significaria tomar decisões difíceis, encerrar relacionamentos, admitir erros ou enfrentar medos. O trickster interno sussurra. Talvez você esteja exagerando, talvez seja sua insegurança, talvez dessa vez seja diferente. E assim você se torna cúmplice do próprio engano. Agora, antes de continuarmos mergulhando nessas descobertas transformadoras, quero fazer um convite especial para você. Se essas reflexões estão tocando algo profundo dentro de você, se está sentindo que finalmente encontrou um espaço onde a psicologia não é superficial, mas vai direto ao centro das questões humanas mais importantes, considere se inscrever neste canal. Mas não faça isso apenas por fazer, como mais um número em uma estatística. Inscreva-se se você realmente quer fazer parte de uma comunidade de pessoas que não têm medo de olhar para dentro, que valorizam o autoconhecimento acima de conforto superficial e que entendem que as respostas mais importantes da vida não estão em fórmulas prontas, mas na coragem de questionar profundamente. Aqui não vamos oferecer soluções fáceis ou promessas vazias. Vamos explorar Jung e outros pensadores com a seriedade e profundidade que esses ensinamentos merecem. E nos comentários, compartilhe sua experiência. Você já reconheceu padrões inconscientes que te tornavam vulnerável? Que aspectos da sua sombra você está começando a identificar? Vamos criar um diálogo genuíno, porque esse trabalho não se faz sozinho. Agora vamos continuar. Entender os conceitos de Jung intelectualmente é apenas o primeiro passo. A verdadeira transformação acontece quando você começa a aplicar essas compreensões na vida cotidiana, desenvolvendo aquilo que Jung chamava de consciência ampliada. Vamos explorar estratégias concretas para nunca mais ser enganado, não através de desconfiança paranoica, mas através de clareza psicológica. O primeiro exercício prático é o que podemos chamar de mapeamento da sombra pessoal. Pegue um papel e liste as características que você mais detesta em outras pessoas. Seja brutalmente honesto.
Talvez seja arrogância, manipulação, vitimismo, frieza emocional ou qualquer outro traço. Agora vem a parte difícil. Jung afirmava que aquilo que mais nos incomoda nos outros frequentemente aponta para aspectos nossos que negamos. Isso não significa que você seja idêntico àquela pessoa irritante, mas que existe alguma versão daquela qualidade em você, talvez expressa de forma diferente ou reprimida com tanta força que você nem reconhece. A pessoa que se irrita profundamente com arrogância pode estar negando sua própria necessidade de reconhecimento. Quem odeia vitimismo pode estar reprimindo a expressão legítima de suas próprias dores. Quando você traz essas sombras à luz, algo mágico acontece. Você para de ser cego aos sinais que essas características emitem. Você começa a reconhecer manipulação, não porque se tornou cínico, mas porque não está mais negando que manipulação existe e que você mesmo tem essa capacidade latente. O segundo princípio prático envolve desenvolver o que Jung chamava de função inferior. Cada pessoa tem funções psicológicas dominantes, maneiras preferidas de processar informação e tomar decisões. Alguém muito racional pode ter a emoção como função inferior. Uma pessoa extremamente intuitiva pode ter dificuldade com detalhes concretos. Os manipuladores instintivamente atacam sua função inferior, porque ali você não está operando com toda a sua capacidade. Se você é predominantemente emocional e confia intensamente em sentimentos, um manipulador usará lógica e argumentos racionais distorcidos para confundi-lo. Se você é excessivamente racional, alguém pode manipulá-lo através de apelos emocionais que você não sabe como processar adequadamente. A solução não é tentar se tornar igualmente hábil em todas as funções. Isso é impossível, mas reconhecer onde está a sua vulnerabilidade e desenvolver alguma competência nessa área. Quando você sabe que tende a ignorar sinais intuitivos em favor de análise lógica, pode deliberadamente pausar e perguntar: o que minha intuição está tentando me dizer? Quando você reconhece que tende a decidir puramente por emoção, pode intencionalmente buscar dados objetivos antes de conclusões finais. Jung também nos ensinou sobre a importância de diferenciar entre pensamento e sentimentos genuínos versus complexos psicológicos. Um complexo é um grupo de ideias, emoções e memórias carregadas que se agrupam ao redor de um tema central e funcionam quase como personalidades autônomas dentro da psique. Você tem um complexo de inadequação. Então, qualquer situação que remotamente pareça crítica ativará todo esse complexo, fazendo você reagir não à situação real, mas a décadas de experiências passadas. Um manipulador que percebe esse complexo pode ativá-lo deliberadamente, e você responderá de forma desproporcional, porque não está respondendo ao presente, mas a um padrão antigo. A prática aqui é desenvolver o que chamamos de observador interno. Quando você se pega tendo uma reação emocional forte, pause e pergunte: essa resposta é proporcional ao que está acontecendo agora ou estou reagindo a algo do passado? Essa pessoa realmente me criticou ou meu complexo de inadequação interpretou uma observação neutra como ataque? Essa diferenciação é revolucionária porque te devolve poder. Você deixa de ser um boneco cujas cordas outros podem puxar e se torna alguém capaz de escolher conscientemente como responder. Outro aspecto crucial é entender a diferença entre projeção e percepção genuína. Nem tudo que você sente sobre alguém é projeção. Às vezes, você está captando algo real, uma incongruência, uma falsidade, um perigo genuíno. Jung não estava dizendo que devemos questionar todas as nossas percepções ao ponto de não confiar em nada. O trabalho é desenvolver discernimento para saber a diferença. Existe um teste simples. Quando sua reação é desproporcional, quando é emocional demais, quando vem acompanhada de certeza absoluta e rigidez, provavelmente há projeção envolvida.
Percepção genuína geralmente vem com uma qualidade diferente. É mais calma, mais observadora, permite nuance e dúvida. Se você encontra alguém e instantaneamente decide que essa pessoa é perfeita, seu salvador, a resposta para todos os problemas, isso é projeção maciça. Se você conhece alguém e instantaneamente sente repulsa total, como se essa pessoa incorporasse tudo de ruim no mundo, isso também é projeção. Percepção real diz: observo aspectos positivos e negativos nessa pessoa. Sinto curiosidade e cautela. Quero conhecer mais antes de conclusões. Manipuladores se alimentam de projeções porque projeções são cegas. A pessoa que te coloca num pedestal está projetando, e quando a projeção cair, o pedestal também desmorona. Existe ainda o trabalho com o que Jung chamava de anima e animus, os aspectos contrassexuais da psique. Todo ser humano, independente de gênero, carrega aspectos masculinos e femininos psicológicos. Quando esses aspectos estão inconscientes e não integrados, você projeta fora o que deveria desenvolver dentro. Alguém que projeta toda a sua força e assertividade em figuras externas se torna vulnerável a pessoas dominadoras. Quem projeta toda a sua sensibilidade e cuidado em outros acaba sendo manipulado por quem finge oferecer essas qualidades. A individuação pede que você desenvolva internamente aquilo que sempre buscou fora. Isso não significa deixar de valorizar relacionamentos ou tornar-se autossuficiente a ponto de isolamento. Significa tornar-se inteiro dentro de si, para que você escolha relacionamentos por desejo e complementaridade, não por carência desesperada de completude. Chegamos a um ponto importante desta jornada e quero te convidar novamente, com todo carinho e sinceridade, a fazer parte dessa comunidade. Sei que pedidos de inscrição podem soar mecânicos, mas aqui é diferente. Se você está acompanhando até este ponto, se essas palavras estão ressoando com experiências suas, se sente que finalmente encontrou um lugar onde a psicologia é tratada com a profundidade que ela merece, sua presença aqui importa genuinamente. Cada pessoa que se inscreve não é apenas um número, mas alguém comprometido com a difícil e bela jornada de autoconhecimento. Nos comentários, compartilhe suas reflexões, suas descobertas, suas dúvidas. Que temas sobre Jung você gostaria de explorar mais profundamente? Que conceitos ainda te parecem confusos e precisam de mais clareza? Vamos construir juntos um espaço de aprendizado verdadeiro. E se conhece alguém que está passando por situações de manipulação, que sente que vive sendo enganado, compartilhe este conteúdo. Às vezes, uma palavra certa no momento certo pode mudar completamente a trajetória de uma vida. Depois de compreender os mecanismos do engano, de mapear suas sombras e projeções, de desenvolver consciência sobre seus complexos e padrões, surge a pergunta essencial: como integrar tudo isso em uma vida vivida com sabedoria e discernimento? Jung não oferecia fórmulas simples ou soluções rápidas. Ele entendia que o processo de individuação é a jornada de uma vida inteira, não um destino que se alcança e depois se pode relaxar. Mas ele também sabia que quanto mais avançamos nesse caminho, mais nos tornamos impermeáveis a manipulações, não porque construímos armaduras, mas porque desenvolvemos clareza. A pessoa que completou grandes trechos da jornada de individuação não é aquela que nunca mais erra ou que se tornou fria e calculista. É aquela que desenvolveu uma presença centrada, que consegue habitar simultaneamente vulnerabilidade e força, que pode se conectar profundamente sem perder a si mesma. Essa pessoa não precisa mais provar nada. Não está desesperadamente buscando validação externa, não carrega feridas abertas que qualquer um pode cutucar para extrair reações. Ela se tornou o que Jung chamava de self integrado, aquela totalidade psíquica
onde ego consciente e inconsciente trabalham em harmonia, ao invés de conflito constante. O processo de nunca mais ser enganado não é sobre erguer muros ou desenvolver cinismo protetor. É sobre desenvolver o que podemos chamar de inocência consciente, aquela qualidade rara de permanecer aberto à vida, às pessoas e às possibilidades, mas com os olhos bem abertos. A inocência inconsciente da criança precisa dar lugar à inocência consciente do adulto individuado. A criança confia porque não conhece perigo. O adulto verdadeiramente maduro confia conscientemente, sabendo dos riscos, mas escolhendo abertura de qualquer forma, porque entende que viver com medo constante é pior que o risco de eventualmente ser decepcionado. Mas essa confiança não é ingênua. Ela vem acompanhada de observação atenta, de capacidade de ler entre linhas, de perceber incongruências entre palavras e ações. Jung dizia que deveríamos prestar atenção não ao que as pessoas dizem, mas ao que elas fazem, porque ações revelam verdades que discursos escondem. O manipulador hábil sempre terá explicações convincentes, sempre encontrará justificativas elaboradas, sempre dirá exatamente o que você quer ouvir. Mas suas ações, observadas friamente ao longo do tempo, contarão história diferente. A pessoa que desenvolveu discernimento aprende a valorizar padrões de comportamento acima de promessas isoladas. Existe também uma transformação profunda na maneira como você experimenta relacionamentos depois de fazer esse trabalho interno. Você para de atrair os mesmos tipos de pessoas problemáticas, porque não está mais emitindo os sinais inconscientes que essas pessoas buscam. Quando você não carrega mais uma ferida de abandono sangrando, pessoas que exploram medo de abandono não conseguem te fisgar. Quando você desenvolveu o senso sólido de valor próprio, indivíduos que funcionam através de alternar entre idealização e desvalorização perdem poder sobre você. É quase como se você mudasse de frequência e deixasse de ser sintonizável por certos tipos de manipulação. Isso não acontece da noite para o dia e não significa que você se torna imune a todos os desafios relacionais. Significa que você para de repetir os mesmos padrões dolorosos. As dificuldades que eventualmente surgem são novas, não reciclagem das mesmas dinâmicas antigas. E quando problemas aparecem, você tem ferramentas para lidar com eles conscientemente, ao invés de reagir automaticamente a partir de lugares feridos. Jung acreditava profundamente no potencial transformador do sofrimento quando ele é enfrentado conscientemente. Ser enganado, manipulado ou traído dói profundamente. Não há como romantizar essa dor. Mas essas experiências, quando processadas com honestidade brutal, ao invés de negação ou vitimização crônica, podem se tornar portais para níveis mais profundos de autoconhecimento. Cada engano que você sofreu te ensinou algo sobre suas vulnerabilidades. Cada manipulação revelou um ponto cego. Cada traição mostrou onde você estava entregando poder que deveria manter. A questão não é se essas coisas vão acontecer. A vida é imprevisível e mesmo pessoas muito conscientes podem ser surpreendidas. A questão é o que você faz com essas experiências. Você as usa como combustível para crescimento ou como evidência de que o mundo é cruel e você deve fechar seu coração? Jung nos desafiava a escolher o caminho mais difícil, mas infinitamente mais recompensador. Usar cada ferida como professor, cada decepção como revelador de verdades internas que precisavam ser vistas. No final das contas, nunca mais ser enganado não é sobre controlar o mundo externo ou garantir que pessoas mal intencionadas nunca cruzem seu caminho. É sobre desenvolver tamanha clareza interna que você reconhece manipulação quando ela acontece, tem coragem de nomear o que está vendo mesmo quando é desconfortável e possui força interior para agir de acordo com essa percepção. É sobre não precisar mais da aprovação de quem te manipula.
é sobre valorizar verdade acima de conforto temporário. É sobre escolher relacionamentos que nutrem, ao invés de drenar, mesmo que isso signifique períodos de solidão, enquanto você se recusa a aceitar migalhas. Jung dizia que a solidão não nos separa dos outros, mas nos conecta mais profundamente quando escolhemos conscientemente com quem queremos estar. A pessoa que tem coragem de ficar sozinha até encontrar autenticidade nunca mais se contentará com falsidade, não importa quão elaboradamente empacotada. O caminho que Jung nos apresentou não é fácil, mas é libertador. Exige coragem para olhar sombras, honestidade para reconhecer projeções, humildade para admitir vulnerabilidades e persistência para continuar crescendo mesmo quando é difícil. Mas a recompensa é uma vida vivida com autenticidade, relacionamentos baseados em verdade ao invés de ilusão, e uma presença no mundo que não pode ser facilmente abalada porque está fundamentada em algo sólido, o conhecimento profundo de quem você realmente é. Quando você conhece sua própria psique, quando integrou suas sombras, quando trouxe à luz seus padrões inconscientes, você se torna simultaneamente mais vulnerável e mais forte. Mais vulnerável porque não está mais usando máscaras defensivas, mais forte porque não precisa mais delas. Essa é a paradoxal sabedoria junguiana. Verdadeira invulnerabilidade vem de abraçar totalmente sua humanidade, incluindo suas vulnerabilidades, ao invés de fingir que elas não existem.